Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 7 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 22a. A escada de Jacó. Jacó é depositário da bênção de Deus, canal de bênção para muitos. Por isso, Deus se manifesta de maneira especial a esse nosso pai na fé e lhe mostra uma escada que toca ao céu. Isso significa que para ele, os céus se abrem e o próprio Deus oferece um modo para alcançá-lo, uma escada que possibilita ao frágil ser humano entrar em Deus. Esse nosso planeta é muito pequeno em relação ao universo, em relação ao infinito. Por isso, Deus vem em nosso socorro, desce até nós, em Cristo Jesus, para nos elevar até Ele, nos purificar e nos divinizar, fazendo do nosso mundo uma Betel, uma casa de Deus. Do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó saiu de Bersabéia e dirigiu-se a Harã. Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu. E viu em sonho uma escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. No alto da escada estava o Senhor que lhe dizia: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaac. Darei a ti e à tua descendência a terra em que dormes. A tua descendência será como o pó da terra, e te expandirás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo e te guardarei aonde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor disse: Como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra de que tinha feito o travesseiro e colocou-a de pé, para servir de coluna sagrada, derramando óleo sobre ela, e deu ao lugar o nome de Betel. Antes, porém, a cidade chamava-se Luza. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que ergui como coluna sagrada será a morada de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Iniciamos hoje com uma breve, mas clara colocação do nosso Papa Francisco relativa ao trecho que estamos meditando. Assim, Papa Francisco comenta: Durante a sua viagem de Bersabé para Harã, Jacó decide parar e descansar em um lugar solitário. Em sonho, vê uma escada cujo pé assenta na terra e o topo toca ao céu. A escada pela qual sobem e descem os anjos de Deus representa a ligação entre o divino e o humano, que se realiza historicamente na encarnação de Cristo. A escada é um símbolo, alegoria da iniciativa divina que antecede todo e qualquer movimento humano. É o oposto da Torre de Babel, construída pelos homens que queriam, com as suas forças, chegar ao céu para se tornarem deuses. Nesse caso, ao contrário, é Deus que desce. É o Senhor que se revela, é Deus que salva. É o Emmanuel, o Deus conosco, que realiza a promessa de pertença mútua entre o Senhor e a humanidade, no sinal de amor encarnado e misericordioso
que dá a vida em abundância. A partir dessa frase de Papa Francisco, é claro que a humanidade de Jesus é a nossa grande escada para alcançar a Deus. Deus desceu do céu, se fez homem, se encarnou no meio dos pobres pastores, em Belém, para nos levantar e levar até o céu, de onde veio e para onde voltará. Quando o ser humano se acalma e pensa, logo entende que sua vida não pode terminar nesse mundo. Entende que a dimensão material não é tudo. Sente que deve existir algo superior. Desde os tempos antigos, a grande pergunta dos homens é: como alcançar o céu? Ou seja, como alcançar o bem? Como alcançar a pureza? Como alcançar a verdade? Como alcançar o amor? Essas são as coisas que o ser humano mais deseja e não são materiais. Não se encontram nessa pura dimensão terrena. O ser humano anseia para as coisas do alto e continuamente se pergunta como alcançá-las. O exemplo da escada é muito bonito e útil para entender a relação entre Deus e o homem. Mas visto de baixo para cima, ele expressa bem a caminhada necessária para subir até o céu. A escada permite alcançar as alturas do céu e entrar nele. Se uma pessoa quisesse pular diretamente da terra para o céu, não conseguiria. Mas se encontrar uma escada, então, degrau após degrau, com calma e paciência, degrau após degrau, ela pode alcançar o céu. Esta escada, repetimos, é a caminhada da vida. Não precisa se angustiar se ainda não alcançamos o céu. O que importa é subir um degrau após o outro, sem parar. Quando nos deparamos com o espelho do degrau, pode ser que nos assustemos. Sempre este é o momento da crise. Mas se conseguirmos ultrapassar o obstáculo, chegaremos num patamar superior. Se pelo contrário dermos cabeçada contra a parede do degrau, contra o espelho, pode ser que caiamos para trás, escada abaixo, rolando escada abaixo. Há muitos degraus e muitos espelhos na vida, muitas dificuldades, e nós, um pouco como os salmões, devemos vencer e nadar com braveza rio acima, vencendo inúmeras cataratas. Precisamos ver as dificuldades da vida como degraus para subir mais alto. Tudo depende da força interior que temos. As dificuldades da vida são os degraus que te levam para o céu. Esta é a verdade mais profunda. As dificuldades da vida são os degraus que te levam para o céu. O exemplo da escada nos mostra claramente que todo problema, que é o espelho do degrau, é uma solução. Nos permite de subir mais um degrau, se tivermos força suficiente. Sem dificuldade e sem crise, não se sobe de 1 centímetro. Bem-vindas sejam as dificuldades, sem as quais não se vai para o céu. Benditas sejam as provações, que nos levam para o céu. Como diz Santiago, considerai que é perfeita alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Santiago está traduzindo o coração de Jesus, que disse: Felizes vós, os pobres,
Felizes vós que agora chorais, felizes vós que agora tendes fome. É somente através da fadiga dos degraus que se pode chegar ao céu. Enfim, vamos ler juntos a conclusão da homilia que citamos no começo e que Papa Francisco fez, lembrando o 6º aniversário de sua visita na terrível ilha de Lampedusa, Itália, onde chegam aos milhares os prófugos do norte da África. Retorna espontaneamente à mente a imagem da escada de Jacó. Em Jesus Cristo está assegurada e acessível a todos a ligação entre a terra e o céu. Mas subir os degraus desta escada requer empenho, esforço e graça. Os mais frágeis e vulneráveis devem ser ajudados. Gosto de pensar que poderíamos ser nós, aqueles anjos que sobem e descem, pegando no colo os pequenos, os coxos, os doentes, os excluídos, os marginalizados, os últimos, que caso contrário ficariam para trás e veriam apenas as misérias da terra, sem vislumbrar, já desde agora, algum clarão do céu. Terminamos com uma consideração muito bonita do nosso Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est. Assim ele diz: Os padres viram simbolizadas de várias maneiras, na narração da escada de Jacó, esta conexão indivisível entre subida e descida. Naquele texto bíblico se refere que o patriarca Jacó, em sonho, viu uma escada que chegava até o céu, pela qual subiam e desciam os anjos de Deus. Particularmente interessante a interpretação que dá Papa Gregório Magno a esta visão, na sua regra pastoral. Papa Gregório Magno disse: o bom pastor deve estar radicado na contemplação, fincado firme na contemplação, que seria a parte de cima da escada que toca ao céu. De fato, só assim que será possível acolher de tal modo no seu íntimo as necessidades dos outros para que estas se tornem suas. Nesse contexto, São Gregório dá o exemplo de São Paulo, que foi arrebatado para as alturas até nos maiores mistérios de Deus, mas quando desce é capaz de se fazer tudo a todos para ganhar alguns. Além disso, indica o exemplo de Moisés, que muitas vezes entra na tenda sagrada permanecendo em diálogo com Deus, para poder assim, a partir de Deus, estar à disposição do seu povo. Dentro da tenda, ele é arrebatado até as alturas, mediante a contemplação, e fora da tenda se deixa carregar pelo peso dos que sofrem. Acreditamos que essas reflexões nos ajudem a entender com mais profundidade o trecho que agora vamos ler novamente. Naqueles dias, Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se a Harã. Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu. E viu em sonho uma escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. No alto da escada estava o Senhor que lhe dizia: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaac. Darei a ti e à tua descendência a terra em que dormes. A tua descendência será como o pó da terra e te expandirás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo e te guardarei aonde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor disse:
como é terrível este lugar. Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra de que tinha feito o travesseiro e colocou-a de pé, para servir de coluna sagrada, derramando óleo sobre ela, e deu ao lugar o nome de Betel. Antes, porém, a cidade chamava-se Lúzia. Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que ergui como coluna sagrada será a morada de Deus. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar o que mais nos atinge. Estamos prontos para escolher o nosso propósito, que renove as nossas forças, o nosso desejo de subir degrau após degrau, ajudando quem vem atrás de nós. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Paz e alegria a todos. E deu ao lugar o nome de Betel. Paz e alegria a todos. Pode ser um Deus tão grande como tu vir nos visitar. Tu não olhaste a nossa condição, mas por amor, só por amor, estás aqui, Senhor. Mas por amor, só por amor, estás aqui, Senhor. Aleluia. Deus de amor.